Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um SIC Talks. Esse é o nosso 18º webinar. Eu sou a Diana Silag, coordenadora do SIC USP, Centro de Inovação em Construção Sustentável. Hoje o SIC Talks traz o webinar Consórcio Brasileiro de Superfícies Frias e Desempenho Termoenergético de Edificações com Cobertura de Alta Refletância Solar. Antes de iniciar, gostaria de aproveitar e convidar todos a se inscrever nos canais do SIC USP, no LinkedIn, no Facebook e Instagram, e no canal do YouTube, onde podem assistir aos outros SIC Talks, além de receber novidades sobre eventos e cursos do SICS. Vou passar a palavra agora para o professor Vanderlei John, coordenador do SICS, e que será o moderador do evento. Vanderlei, a palavra é sua. Obrigado, Diana. Boa tarde a todos. A gente está aqui com mais um tema que é super interessante. A questão das superfícies frias e da engenharia de superfícies é uma coisa relativamente nova na engenharia civil, né? As superfícies frias é uma primeira aplicação que é comercial em boa parte do mundo e que nós estamos trabalhando já há algum tempo para que isto chegue no mercado brasileiro, né? O CBSF, o consórcio que reúne a USP, a Federal de Santa Catarina, o CBCS, GBC Brasil, a Teses e empresas que financiam isso. A gente está estudando os seus produtos, né? A Arkema, a Dow, a Brasilite Saint-Gobain, Eternit, né? A gente está trabalhando já há algum tempo, né? E o nosso objetivo é definir padrões brasileiros que garantam que os produtos comercializados com superfícies frias tenham um desempenho satisfatório ao longo da vida útil. O foco não é difícil fazer um produto que tenha alta reflectância no curto prazo, mas o difícil é fazer um produto que tenha, por um período de tempo longo o suficiente, mantenha esse desempenho em padrões compatíveis com o projeto. Tá? Então, o nosso objetivo do consórcio é este, né? Criar esses critérios. O CBCF nasceu em 2010, começamos a discutir isso, quando um vereador de São Paulo fez uma proposta super bem intencionada que obrigava todos os telhados de São Paulo a serem pintados de branco num período de 6 meses, né? Evidentemente, não havia produto no mercado, em 6 meses não dá para pintar uma cidade que talvez tenha alguma coisa como 4 milhões de edifícios, né? A gente, então, começou a se articular, as empresas se reuniram com a Napoli, com o CBCS, e a gente foi até a Câmara Municipal, organizou um evento, e desse evento a Câmara retirou o projeto de lei e a gente estruturou a CBSF, estamos trabalhando desde então. Bom, para apresentar os primeiros resultados aí de 4 anos de estudo de envelhecimento, eu vou convidar a minha colega, a doutora Márcia Shirakawa, né, que, apesar de ter graduação em farmácia, trabalha com biodeterioração há bastante tempo, né? Fiz um mestrado, um doutorado em microbiologia e faz parte da equipe do LME, do Laboratório de Microestrutura e Ecoeficiência, há algum tempo, né? E ela é a responsável por esse projeto, né? Ela é uma das poucas pessoas que faz essa interface entre microbiologia e engenharia, e tem trabalhado aí com influência em biofilmes, trabalha com a questão de, inclusive, biodeterioração de painéis fotovoltaicos, né? E então, a nossa líder técnica do CBSF. Márcia, a palavra é sua. Oi, boa tarde a todos. Então, agradeço muito a oportunidade de divulgar as pesquisas, né, do Consórcio Brasileiro de Superfícies Frias, e eu vou falar sobre o consórcio e o professor Davis, posteriormente, vai falar sobre o desempenho termoenergético, né. O consórcio surgiu com a importância da questão das ilhas de calor urbano e da mitigação dos efeitos da ilha de calor urbano com o pessoal de Berkeley, estudando vários materiais de superfícies frias que ajudam a diminuir o consumo de energia por condicionamento de ar e melhorar o conforto térmico em edifícios.
Bom, aqui um exemplo de uma ilha de calor em São Paulo, onde o centro da cidade tem cerca de 7 graus superior em relação ao redor da cidade, né? É muito chato falar de definições, mas como a gente vai falar o tempo inteiro de alguns conceitos, eu vou ter que falar dessas definições. Refletância solar é o quociente da taxa de radiação solar refletida por uma superfície pela taxa de radiação solar incidente sobre essa mesma superfície, e vai variar entre 0 e 1 ou valores entre 0 e 100%. A absortância à radiação solar é o quociente da taxa de radiação solar absorvida por uma superfície pela taxa de radiação solar incidente sobre essa mesma superfície. E emissividade, quociente da taxa de radiação emitida por uma superfície pela taxa de radiação emitida por um corpo negro, à mesma temperatura, que vai variar entre 0 e 1, sendo 0 valores com baixa emissividade e 1 com valores com muita emissividade. Depois de falar conceitos e definições que é muito chato, eu vou mostrar aqui um exemplo muito claro de um material com alta refletância solar. Então, o sol está incidindo nesses materiais, são 2 panos, 2 tecidos, né? E aqui a gente tem claramente um material com alta refletância solar, onde essa parede branca fica iluminada, enquanto que nessa região, um material com baixa refletância, né? Uma superfície com baixa refletância, você não tem, você tem ausência de refletância ou baixa refletância, como nesse caso fica até mais escuro do que esse lado aqui. Bom, contextualizando a questão das superfícies frias, é importante colocar que o Cool Roof Rating Council existe desde 1998 e classifica materiais de telhados, né? E já tem mais de 3.000 produtos classificados. Então, os materiais que são os telhados frios, eles vão ter uma superfície que vão ter alta refletância solar e alta emitância térmica. Assim sendo, vai ter menor absorção de calor e menor transferência desse calor para o interior do edifício. E uma novidade do Cool Roof Rating Council é que eles acabaram recentemente de formar uma comissão para classificar produtos de paredes, né? Então, com a mesma ideia da questão dos cool roofs, eles vão classificar materiais para paredes. Então, materiais que têm baixa refletância solar vão absorver mais calor e vão transferir mais esse calor para dentro do edifício, enquanto materiais que têm alta refletância solar vão absorver menos e, portanto, transferir menos calor para o interior do edifício. É importante lembrar que tanto as fachadas como os telhados com maior refletância não precisam ser necessariamente brancos, né? Produtos coloridos com pigmentos reflexivos podem ter alta refletância no espectro do infravermelho, que é uma região que a gente não consegue enxergar, né? Mas eles tendo pigmentos frios com alta refletância, eles também podem ser materiais frios. Bom, contextualizando também, em 2009, o GBC Brasil lançou a campanha One Degree Less, que incentivava, né, os edifícios e telhados a serem pintados de brancos para mitigar os efeitos das ilhas de calor urbano e para melhorar o conforto térmico em edificações. Como o professor Vanderlei, né, citou, essa questão também foi colocada na Câmara de Vereadores e o processo foi arquivado, né? E aí surgiu a necessidade de começar a montar o consórcio. Esse consórcio levou alguns anos para que ele fosse montado, e em 2015 houve o lançamento do consórcio num evento da FEICOM. O consórcio contava com a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Santa Catarina, o apoio do GBC Brasil, do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, da TESES, e é administrado pela FDTE, Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia. Bom, como parceiros no consórcio, como membros que dão suporte financeiro, a gente tem a Arkema, a Dow, a Brasilite e a Eternit. E qual era o objetivo e qual é o objetivo do consórcio? É criar condições técnicas e institucionais para que os produtos frios cheguem ao mercado com excelente desempenho, aliado a uma alta durabilidade nas condições brasileiras, que incluem a incidência direta de radiação solar,
água, umidade e micro-organismos, por isso que eu estou aqui, entre outros fatores. Bom, uma das questões que a gente levantou e foi muito importante no consórcio foi o envelhecimento natural das amostras por 3 anos, né? A gente já está fazendo 4 anos, mas o consórcio determinou 3 anos, em princípio, e a gente estabeleceu estações de envelhecimento natural em 3 cidades no estado de São Paulo, na capital, no litoral e em Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. E nós temos uma estação também em Belém do Pará. Eu não vou me ater a todos os métodos, porque não dá tempo, nessa palestra, mas a gente publicou esse artigo que tem os detalhes de todos os métodos utilizados para os processos de envelhecimento, para as análises efetuadas e os resultados obtidos. Neste caso, essa publicação é de uma tinta fosca comum do mercado brasileiro, tá? 2 ensaios eu vou chamar a atenção aqui, que é o de refletância por refletômetro portátil e o de emissividade por um emissômetro portátil também. Bom, com relação aos resultados, a gente mostra aqui um exemplo de uma tinta branca fosca do mercado aplicada sobre um fibrocimento carbonatado. Esse fibrocimento carbonatado simula um fibrocimento envelhecido, porque ele tem um pH mais baixo. E esse fibrocimento é pintado, então, com essa tinta branca, e nesse exemplo aqui é mostrado o que acontece após o envelhecimento de 3 anos nessas diferentes estações de envelhecimento. Esse corpo de prova branco era a aparência do corpo de prova antes da exposição. Então, é possível observar claramente que em Belém houve um comprometimento estético da amostra, e não só um comprometimento estético, como uma alteração de cor. As amostras ficaram mais enegrecidas, como mostrado aqui por essa coordenada L, né? Quanto mais, no caso do L, quanto próximo de 100, ela tende ao branco, e próximo de 0 tende ao preto. E as amostras reduziram essa brancura, né? Elas foram ficando mais enegrecidas, e essa refletância em torno de 0,40 aqui, costuma ser a refletância do próprio fibrocimento com cimento cinza, de coloração cinza. Tá? As amostras que apresentaram maior deterioração do aspecto visual foram as amostras expostas em Belém. E aqui a gente observa, quando a gente olha todo o espectro da radiação solar, desde o ultravioleta até o infravermelho próximo, a gente observa que em Belém também foi o local onde houve maior degradação da refletância em todos os níveis, desde o V não, mas desde o visível até o infravermelho próximo. Bom, não é preciso ser um microbiologista para a gente olhar essas imagens e perceber que existe um padrão de colonização completamente diferente nas diferentes estações de envelhecimento e que são causadas pelas diferentes ações do intemperismo e das condições ambientais. Essa é uma amostra exposta em São Paulo, onde tem prevalência de fungos filamentosos e leveduras enegrecidas. Essa é uma amostra exposta em Pirassununga, que tem organismos fototróficos verdes. Esses organismos usam luz como fonte de energia, e também tem material particulado do solo local, que é de coloração avermelhada. Essa é uma amostra de São Sebastião, que tem aparência de algas, né, colonizando, típicas dessa região litorânea, do litoral de São Paulo. E essa é uma amostra exposta em Belém, que tem essa imagem maravilhosa de um fototrófico filamentoso. Ele é esverdeado, mas conforme ele vai recebendo muita radiação UV, ele vai desenvolvendo pigmentos para proteger a própria bioquímica dele dessa intensidade de radiação UV. E essa mesma amostra aqui é mostrada numa diferente visão aqui com uma microscopia digital, onde nessa região aqui, a tinta foi completamente destacada nas regiões onde houve o intenso crescimento desse organismo, e o fibrocimento está exposto. E aqui a gente consegue ver a rugosidade dessa amostra e essa diferença de topologia na superfície da amostra. E essa amostra, essa imagem linda, maravilhosa aqui, é mostrada através de uma microscopia eletrônica de varredura, onde esse mesmo micro-organismo filamentoso é mostrado nessa região aqui. E a tinta foi degradada, mostrando fissuras, e inclusive o micro-organismo consegue penetrar nos espaços aqui onde houve essa degradação.
Bom, concluindo, em São Paulo, a condensação noturna foi mais relevante, favorecendo o crescimento de fungos e de leveduras negras associadas ao black carbon, que é as partículas provenientes da queima de combustível fóssil, né? Em Pirassununga, as partículas de solo contendo ferro, né, contendo material argiloso, típico da região, influenciaram a tendência ao vermelho, e a presença de fungos e organismos fototróficos contribuíram para a redução da refletância. Neste período de 3 anos, São Sebastião foi o local onde teve menor redução da refletância, o que não significa que daqui a um tempo isso possa ser revertido, né, possa aumentar a colonização e haver uma degradação da refletância. E Belém foi a cidade onde houve a maior queda de refletância, com influência do elevado índice pluviométrico. Nesses 3 anos, choveu em torno de 9 metros na cidade de Belém. E esse excesso de chuva, associado à luz solar simultânea, favorece o crescimento desses organismos que usam luz como fonte de energia. Bom, concluindo, o envelhecimento natural mostrou que os fatores ambientais foram fundamentais para a degradação da refletância associada à colonização microbiana. Bom, como próximos passos, né, durante essa etapa ainda do consórcio e etapas futuras, no próximo passo nós vamos ter a avaliação da recuperação da refletância por um método padronizado de lavagem que nós estamos estudando ainda, tá? Essa é uma etapa mais próxima. E etapas futuras, nas etapas futuras a gente está aberto a novas parcerias, né? A gente acha importante efetuar testes acelerados com intemperismos em câmara, de UV, por exemplo, com posterior crescimento dos micro-organismos em condições de laboratório que mimetizem diferentes ambientes no Brasil. A gente acha importante estudar a influência da degradação da refletância em fachadas, que é o movimento internacional que está acontecendo atualmente, né, como mostrado pelo Cool Roof Rating Council, e avaliar também a influência no desempenho térmico dessa degradação da refletância das fachadas. É importante padronizar métodos que possam avaliar a refletância in situ, nos próprios edifícios, né, e telhados já envelhecidos. A Poli comprou um refletômetro novo, portátil, e que é muito versátil e que vai favorecer esse tipo de estudo. E a gente tem como outras opções a avaliação de pisos, por exemplo, avaliando refletâncias de locais em piscinas, parques, quadras, áreas de esporte e lazer, para melhorar o conforto dos usuários. Eu gostaria de agradecer aos membros do consórcio e a uma série de instituições. Eu não vou agradecer particularmente cada pessoa aqui descrita, mas fica o nosso agradecimento. Queria agradecer a todos vocês pela atenção e passo a palavra ao professor Davis Marinowski. Então, tá bom. Boa tarde a todos, né? Muito prazer, eu sou o professor Davis da UFSC e atuo também no Laboratório de Eficiência Energética já há 20 anos como pesquisador. Bom, eu vou colocar aqui a minha apresentação para vocês. Bom, então, sem mais delongas, eu vou falar sobre esse trabalho que nós realizamos dentro do Consórcio Brasileiro de Superfícies Frias, que está intitulado Avaliação do Desempenho Termoenergético de Edificações através de simulações computacionais, estudos de caso para edificações de cobertura com alta refletância solar. Bom, então, o que nós realizamos nesse estudo aqui, dando uma visão geral para vocês, nós simulamos 3 tipologias arquitetônicas em 5 cidades brasileiras diferentes, em diferentes climas, e variando, então, 9 níveis de refletância solar, de 0,1 até 0,9, totalizando, então, 135 casos diferentes que foram estudados. Nós usamos nessas simulações o programa Energy Plus, que é bastante conhecido já, validado e usado no mundo todo para analisar de maneira paramétrica diferentes estratégias de projeto. Quais foram as cidades? Então, nós analisamos 5 cidades em diferentes zonas bioclimáticas no Brasil, desde o extremo sul, em Santa Maria, zona 2, São Paulo, zona climática 3, Brasília, no centro-oeste, zona bioclimática 4, e Palmas, zona 7, e Belém, zona 8, na região norte. Então,
com diferentes condições aí de temperatura, né, nós sabemos, ao longo do ano. Quais foram as tipologias, então, que foram simuladas, né, então, considerando uma implantação em cada uma dessas cidades? A primeira foi do tipo residencial unifamiliar, então, uma residência térrea, projeto padrão aí de Minha Casa Minha Vida. Como vocês estão vendo aí no slide, então, ela tem uma área de aproximadamente 43 metros quadrados, 2 dormitórios, e como característica, né, de material, nós fixamos aí que as paredes mantiveram a refletância de 0,5, usamos vidros 3 milímetros nas aberturas, e a cobertura, que é o nosso foco de estudo, ela tem uma laje de 10 centímetros, maciça, e usa telhas de fibrocimento 8 milímetros. A segunda tipologia é do tipo escolar, então, nós utilizamos esse prédio retangular, horizontal, que vocês estão vendo aí, que tem aproximadamente 500 metros quadrados, um pé direito de 3,5 metros, percentual de área nas aberturas de 40%, e é um prédio que tem por base aí os estudos que já foram feitos, né, inclusive para o método de avaliação de eficiência energética que foi desenvolvido para o Inmetro. As paredes aqui, né, elas são de alvenaria também. E ainda uma terceira tipologia, que é um galpão de armazenamento, uma área de 5.000 metros quadrados, uma pequena área de abertura na parte superior das paredes, com 11%, e pé direito de 6 metros. Novamente, aqui nós temos as paredes mantidas com a refletância fixa em 0,5, vidros 3 milímetros, e a telha usada na cobertura é de fibrocimento 8 milímetros, como nos outros casos, né? Aqui nós temos uma parede, então, de bloco de concreto. Como nós temos aí diferentes tipologias, uma residencial e uma escola em um galpão, então nós utilizamos aqui 2 métodos para avaliar essas edificações. No caso da residencial, ela foi simulada de acordo com a proposta de procedimento, a nova proposta, né, procedimento de simulação de análise de desempenho térmico na norma NBR 15575, que tem como referência uma refletância de 0,4 para cobertura, para um nível mínimo de desempenho, e no caso da edificação escolar e do galpão, nós adotamos a metodologia que é usada para análise de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas do Inmetro, que tem como refletância de referência 0,2. Um dos parâmetros que nós utilizamos para avaliar é o PHFT, que é considerado, então, no caso da edificação residencial, que tem a metodologia da norma NBR 15575. Então, o significado aqui, né, dessa sigla é o percentual de horas ocupadas na unidade habitacional dentro de uma faixa de temperatura operativa. Então, que faixa é essa? Vocês estão vendo aqui essa tabela, onde eu tenho ali para as zonas 2, 3 e 4, a faixa de temperatura de 18 a 26 graus. Na zona 7, a temperatura deve ficar abaixo de 28 graus Celsius, e na zona 8, abaixo de 30. Então, o PHFT, ele procura avaliar se a unidade habitacional ela é capaz de manter um desempenho térmico satisfatório, utilizando somente ventilação natural como estratégia de resfriamento. Então, nós vamos analisar aqui o primeiro, no caso desse parâmetro, né, para 3 cidades aqui, Santa Maria, São Paulo e Brasília. Nessa consideração, nós avaliamos apenas os meses de verão, então 4 meses, dezembro a março,
que são os meses mais significativos, onde ocorre maior desconforto, no caso, por calor. Então, considerando essa faixa de 18 a 26 graus, nós percebemos que, alterando a refletância da cobertura de 0,4, que é a nossa referência para a NBR 15575, para 0,9, que seria uma superfície de alta refletância, no caso de Santa Maria, nós ganharíamos 19% a mais de horas dentro dessa faixa, em São Paulo, 11% a mais de horas dentro da faixa, e em Brasília, 24% a mais de horas dentro dessa faixa. Então, no caso de Brasília, esse aumento, ele significaria em torno de 28 dias desse período, de dezembro a março, onde os ocupantes, eles teriam, então, uma condição mais agradável, vamos dizer assim, dentro da edificação, né? Ela estaria, conseguiria, né, melhorar o seu desempenho térmico, se mantendo dentro dessa faixa, apenas com o aumento da refletância de 0,4 para 0,9. No caso de Palmas e Belém, então, essa análise ela foi feita para todo o ano, usando a mesma metodologia. Como essas duas cidades, essas regiões não têm períodos frios, né, não há necessidade de aquecimento, nem desconforto por frio, então, os parâmetros ali, os limites, né, de 28 graus e 30 graus, no caso de Belém. Então, Palmas ganhamos aqui 16% de horas a mais, abaixo de 28 graus, né, dentro da faixa, e em Belém, 8% a mais de horas dentro da faixa. Aqui vocês têm um exemplo para a cidade de São Paulo, então, a mesma análise, mostrando agora como fica plotado aqui as temperaturas ao longo de todo o ano. Então, considerando aqui o ambiente sala da nossa residência, o que nós vemos? No gráfico da parte de cima, vocês têm um modelo com ventilação natural, considerando a refletância de 0,1. E na parte de baixo, nós temos ali a refletância 0,9. Então, o que ocorre? Né? Vocês estão vendo ali a linha tracejada, que mostra a faixa 18 e até 26 graus. Então, as temperaturas acima de 26 graus é desconforto por calor. E o que a gente percebe? Na refletância 0,1, nós temos ali temperaturas chegando até 33 graus Celsius, né? Temperaturas operativas. Então, dá para notar que há uma amplitude maior, né? Quando a gente tem a refletância de 0,1. E quando nós passamos para 0,9, dá para perceber que aqueles números, aqueles pontos em azul, né, que tem uma quantidade maior no gráfico de cima, eles diminuem. Então, o máximo ali cai para 28 graus Celsius. Então, a gente já tem uma redução apenas, né, com a melhoria da refletância de quase, aproximadamente, aí 5 graus Celsius. Então, reduz essa faixa, esse número de pontos acima de 26 graus, né, fora dessa faixa. A mesma análise aqui vocês têm para o dormitório, então, mostrando, né, visualmente esse ganho que eu tenho de desempenho, ou a melhoria da temperatura, né, para os ocupantes. No caso da refletância de 0,1 no dormitório, eu teria temperaturas aí operativas de até 30 graus, nos extremos do gráfico, que seriam os meses de verão. Já com refletância 0,9, praticamente eu fico em cima, né, do meu limite, que é 26 graus Celsius. Outra coisa que nos chamou muito a atenção nesse estudo foram as temperaturas superficiais máximas das coberturas. Então, a gente percebe aí, pelos gráficos que vocês estão vendo, nós temos ali a temperatura em graus Celsius, né, e a variação de 0,1 até 0,9 da refletância. Então, a gente selecionou aqui duas cidades, né, para não ter tantos dados em função do nosso tempo. Essa análise foi feita para todas as cidades, mas no caso aqui de São Paulo e Belém,
vocês percebem uma redução aí de até 40 graus Celsius, né, em absoluto. No caso da residência, isso chega a 50 graus Celsius. A temperatura superficial externa cai de 80 graus para em torno de 30 graus Celsius. Então, é algo bastante significativo. Do lado interno também ocorre essa redução da temperatura superficial máxima. Claro que para as tipologias residencial e escolar, como a gente tem o forro, né, que é uma laje de concreto, então nós temos aí os valores de redução de entre 4 até 12 graus Celsius. No caso do galpão, onde a gente não tem forro, então essa redução ela é ainda mais significativa, chegando, no caso ali de São Paulo, até 40 graus. Então, a gente sabe que essa temperatura superficial interna, ela vai influenciar depois, internamente, no conforto dos ocupantes. E ainda a última parte aqui das análises desse estudo foi verificar o impacto dessa melhoria da refletância sobre o consumo de energia e o custo dessa energia para condicionamento ou climatização das edificações. Então, a gente tem 2 exemplos aqui, também São Paulo e Belém, onde nós aumentamos a refletância de 0,4 para 0,9, e o que a gente percebe? No caso de São Paulo, nós tivemos aí na residência uma redução no custo com climatização de 18%. No caso de Belém, essa redução, essa economia chegou até 30% do custo de energia com climatização, né, para manter a temperatura dos ambientes condicionados dentro dessa faixa de 18 a 23 graus. Na tipologia escolar, também nós fizemos essa análise, então agora a referência de refletância é 0,2, passando de 0,2 para 0,9, mostrando aqui nas cidades de São Paulo e Belém. Nós observamos, então, uma redução no custo com energia para climatização, em torno aí de 21%. Vocês também estão vendo aí os valores para metro quadrado, né, que nos daria aí uma referência mais fácil para conseguir comparar com outras dimensões de ambientes. E ainda no galpão, essa análise também mantendo a referência 0,2 passando para 0,9 na refletância, nós observamos aí, por caso de São Paulo, uma redução de até 76%, né, no custo de energia com climatização. E no caso de Belém, chegando até a 59% de economia. Então, como considerações finais, nós observamos uma melhora significativa dos indicadores de desempenho térmico da edificação, em todos os casos, né, com o aumento da refletância solar da cobertura. Na maioria dos casos, nós observamos isso. E, resumindo aqui para vocês, no caso da residência, aumentando a refletância de 0,4 para 0,9, nós tivemos aí um ganho de PHFT entre 8% até 24%, né, usando como referência a NBR 15575, método de simulação. Em todas as tipologias, variando a refletância de 0,1 até 0,9, nós observamos aí uma redução bastante grande na temperatura externa máxima, né, sempre acima de 40 graus Celsius de redução. E também em relação ao consumo de energia voltado à climatização, o que nós observamos é que a melhoria da refletância, ela também traz um impacto significativo. Na residência, mudando a refletância de 0,4 para 0,9, nós temos aí uma redução de custos que varia de 18% até chegando a 82%, dependendo, é claro, do local, né, que nós temos e da tipologia.
Na escola, aqui, de 0,2 para 0,9, nós tivemos aí uma redução entre 20% a 23% nesse consumo com climatização, e no caso do galpão, também mudando de 0,2 para 0,9 a refletância, essa redução nos custos com climatização variaram entre 59% até 77%, dependendo da localização da edificação. Aqui tem algumas referências, e só mencionando, né, a nossa equipe aqui, as pessoas que participaram, a Letícia, a Ana Paula, a professora Ana Paula da UFSC, eu, o professor Roberto Lamberts, e pela USP, a Márcia e o professor Vanderlei. Obrigado. Bom, obrigado, Davis, pela apresentação. Os dados que o Davis fez aí, ele não está considerando diretamente a degradação, né? Porque eu instalo uma pintura com uma reflectância de 0,8, 0,85, e ela começa no dia seguinte a perder desempenho, né? As películas, elas são bastante finas, né? A gente nunca acompanhou muito a degradação superficial, exceto de tintas, e nas tintas nós não nos preocupamos com aquilo que a Márcia mostrou antes, né? Tanto com a questão de biocidas. As nossas fachadas, por exemplo, que são pintadas com tintas orgânicas, quase todas acabam manchando, né? Fica a estrutura de concreto armado que está embaixo clara, e a pintura em cima da alvenaria enegrecida por conta dos micro-organismos. Isso é um grande desafio para a área de superfícies frias, né? Mas com os dados do Davis, nós temos como fazer as curvas de degradação e calcular os desempenhos ambientais, né, para diferentes curvas de degradação. É a nossa próxima atividade aí na nossa colaboração, né? A equipe da Federal de Santa Catarina, com o Davis e o Roberto Lamberts, fazem a parte de simulação, e a gente estuda mais o lado do envelhecimento dos materiais. Agora eu queria convidar a doutora Vera Fernandes Rachish, que fez doutorado na Escola Politécnica e tal. A gente trabalhou junto no IPT, CBCS, né? E ela é uma das poucas pessoas no Brasil que tem uma larga experiência em estudos de durabilidade, né? Nessa parte de plástico, o doutorado dela foi um grande marco, né, de estudo de degradação de PVC, né? E dentro da tese, que é onde ela é diretora hoje, né, ela trabalha com a questão dos materiais, né, trabalha assessorando cadeias produtivas, programas setoriais de qualidade, né, mas sempre com uma visão muito aprofundada, né, dos processos de degradação, da qualidade, da sustentabilidade, né. Então, eu queria convidar a Vera a Vera está no CBSF desde o início e tal. Então, Vera, por favor, seus comentários. Eu queria agradecer a honra de estar aqui com vocês e a apresentação gentil do Vanderlei, e dizer que o que a gente conseguiu conhecer nesse trabalho foi bastante expressivo, porque mesmo do ponto de vista da vida útil, nós temos trabalhado na norma de desempenho com a questão da manutenção do uso e operação da edificação, pensando que você tem uma vida útil de projeto, e essa vida útil depende, depois da instalação do produto, também de uma manutenção, de uma correta operação, que muitas vezes é feita pelo próprio usuário. Quer dizer, você tem uma escolha inicial, e com base na melhor condição daquele material e da aplicação, mas para ele conseguir exercer aquele potencial, ele vai ter que ter intervenções sistemáticas por parte do usuário na questão de manutenção e de limpeza e de operação. E agora, com o CBSF, nós estamos considerando uma coisa mais sofisticada, que é assim, se a gente deseja que uma característica desse produto relativa a, por exemplo, desempenho térmico, ela se mantenha, não é só olhar para a funcionalidade daquele sistema. Então, se a gente está falando de, por exemplo, sistemas de cobertura, e estamos falando, por exemplo, de um telhado,
o olhar desse manual de uso e operação é um olhar sobre a integridade desse telhado, da telha, da sua estanqueidade, dos seus recobrimentos, de tudo que você considerou para fazer aquele sistema de cobertura. Agora, nós estamos considerando uma coisa adicional. Se esse sistema de cobertura, ele veio com uma intenção de fazer toda a questão do cobrimento da edificação e, além disso, melhorar a condição do desempenho térmico daquela edificação, aquela característica que é a absortância dessa telha, desse sistema de cobertura, pode ser um sistema de impermeabilização, pode ser vários sistemas de cobertura, essa característica, ela também tem que ter vida útil. E, às vezes, ela manter a vida útil não é a mesma coisa do que foi considerado naquele uso, operação e manutenção no manual. No manual, eu pensei no sistema de cobertura do ponto de vista de desempenho do sistema de cobertura como cobertura da edificação. Agora, eu tenho que pensar um item a mais. Eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer para aquela característica que melhora o meu desempenho térmico ter a vida útil dentro desses intervalos que eu estou considerando para manutenção, limpeza, operação, lavagem, aquilo que a Márcia falou, que a gente agora vai fazer a lavagem desses corpos de prova, quer dizer, eu vou ter que incluir a lavagem do sistema de cobertura em quanto tempo? Isso tem que voltar para o manual do usuário para que ele consiga se beneficiar dessa qualidade, dessa característica que melhora outros aspectos da edificação, que não só as funções do sistema de cobertura tradicionais. Ele vai melhorar também a questão do desempenho térmico. Essa é uma coisa fundamental e um requinte que a gente vai ter. Outra questão importante que a gente está falando é de você poder olhar para, quando você está fazendo a avaliação daquela edificação do ponto de vista de desempenho térmico, você considerar essa característica ao longo de algum tempo, até você ter a manutenção desse sistema. Então, eu vou pensar, e aí o professor Lamberts vai falar disso, eu tenho que imaginar que aquela característica vai mudar, ela vai piorar. Isso quando eu estou fazendo a avaliação do desempenho térmico do sistema construtivo, né, ou da edificação. Eu não posso considerar a melhor condição. Então, assim, eu estou trabalhando lá com absortâncias super favoráveis, opa, o sistema construtivo conseguiu atender as condições mínimas de tempos de horas operativas, né, que foram consideradas na norma. Mas aquilo vai ter essa condição por quanto tempo? Quanto tempo que eu vou poder considerar? Eu vou ter que olhar para aquilo, para a característica da limpeza, operação e manutenção do manual, ou daquilo que é recomendado pelo fabricante, para poder ver se eu vou poder considerar aquilo. E a gente já está dizendo na norma de desempenho que não, que tem que se atentar para isso. Considere a degradação dessa característica, porque ela vai acontecer, né? E em que grau que ela vai acontecer? Vai caber às superfícies, aos fabricantes desses materiais de superfície, poder instruir o mercado de qual é a expectativa daquela característica de absortância ao longo do tempo, dependendo do clima, dependendo da combinação substrato-acabamento, ou se esse material está incorporado, como que isso vai acontecer dentro dessa condição. Então, isso são ganhos de qualidade e de conhecimento que a gente está incorporando aí nessa revisão da norma de desempenho. Acho que aí eu passo a bola para o professor Lamberts, que vai poder falar com mais propriedade todas essas questões. E só finalizando, do ponto de vista das tintas, que o pessoal já falou bastante, a Abrafat, como entidade nacional mantenedora do Programa Setorial de Tintas, constituiu aí um grupo de trabalho para poder decodificar e poder instruir melhor nesse ponto de vista, né? Não é a lavabilidade, não é a cobertura seca, não é só as características que as tintas têm, mas a questão da absortância. Como que essa questão vai ser alterada ao longo do tempo, dependendo da condição de exposição, tá? Muito obrigada. Obrigado, Vera. Eu acho que os seus pontos são extremamente importantes, né? E eu queria ressaltar, eu concordo com eles, e queria ressaltar que, na verdade, nós estamos aqui
assistindo de camarote o potencial de ganho, né, que traz uma normalização, com um conceito como uma norma de desempenho, né? Nós estamos aqui discutindo coisas que seriam impensáveis se a gente continuasse com os padrões vigentes antes da norma de desempenho, né? Agora a gente está indo para uma revisão, né? As coisas estão melhorando, né? A academia trabalhando com a indústria, né? A gente aqui discutindo, e eu acho que essas coisas são todas muito importantes. E no final do dia, de fato, né, não adianta a gente ter produto se ele não entra dentro de um sistema coerente, onde o usuário e todo mundo haja de maneira sincronizada, com bom nível de informação. Bom, para fechar aqui a nossa Six Talks, eu queria convidar o Roberto Lamberts. Dispensa muito a apresentação, tal, né? Nossa principal referência na área de eficiência energética. Ele criou e lidera o LabE, né? Laboratório de Eficiência Energética de Identificações da Universidade Federal de Santa Catarina. É a pessoa que tem liderado todo o esquema do sistema Procel no Brasil, é o nosso acadêmico de maior impacto nessa área de eficiência energética, né? Enfim, queria agradecer por ele estar aqui, a parceria, né, do LabE no CBSF e no SIX, e dizer que, enfim, acreditamos muito em colaboração também entre universidades. Roberto, a palavra é sua. Bom, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês também. Essa parceria é muito importante para nós, né? Falar depois da Vera sobre avaliação de desempenho é desnecessário, né? Vocês já tiveram uma aula aí sobre o que consiste avaliação de desempenho e os problemas da durabilidade, né? Eu vou dizer que as últimas palavras da Vera foram música para os meus ouvidos, né? Quando a gente enxerga que a Abrafat acordou para o problema e vai botar uma força de tarefa para resolver isso para o meio produtivo, eu fico extremamente feliz e sucesso ao grupo, e espero que ele traga respostas breves, né? Agora, fazendo um contexto sobre o que a gente ouviu aqui hoje, vocês vão se perguntar, isso é uma coisa nova, né? Não, né? Se vocês olharem qualquer ilha grega, vocês vão ver que todas as casinhas são pintadas de branco e repintadas anualmente com cal, que é extremamente barato para eles, né? Na Idade Média, quando eu fiz o meu mestrado ali, na década de 80 também, vocês vão, Vanderlei foi meu colega logo em seguida, para já comprometer ele, né? A minha dissertação de mestrado já lidou com isso, né? A gente já falava do potencial de ganho de superfícies com baixa absortância solar ou alta refletância, né? No doutorado eu continuei na mesma coisa, e desde então eu venho militando e mostrando os impactos disso, né? Tanto na normalização de desempenho, na própria 15575 que está no ar hoje, né, que funciona hoje, já considera absortância, e isso vem sendo um mecanismo extremamente usado até nas comprovações de aprovação da norma de desempenho hoje, né, desempenho térmico. Na revisão dela, que a gente terminou agora, ela deve entrar em consulta pública na semana que vem, é a nossa expectativa, inclusive, a gente aperfeiçoou algumas dessas coisas e, como a Vera colocou, já cobrando um pouquinho de que a degradação do material não pode ser esquecida, né? Então, a gente já vem monitorando o efeito disso, tanto em desempenho térmico, né, quanto em eficiência energética. Quem está usando o PBE Edifica, etiquetagem residencial, etiquetagem comercial, já sabe dos efeitos maravilhosos que tem uma tinta de baixa absorção solar, né? Principalmente nos nossos produtos da construção, que são produtos com alta transmitância térmica, né? Vocês vão ver Berkeley, como a Márcia colocou lá no início, né? É uma das referências nessa área, e eles começaram com os telhados. Por que eles começaram com os telhados? Porque a preocupação deles muito maior era o efeito na ilha de calor urbana, não tanto no prédio, né? Então tinha um benefício indireto no prédio, mas como eles já tinham níveis de isolamento muito altos, não fazia muito sentido se preocupar com a cor da cobertura. Era muito mais
uma outra coisa. Se eles estão se preocupando em paredes hoje, talvez tenha sido a partir da visita que o Davis, eu e mais alguns pesquisadores fizemos lá em Berkeley, não me lembro agora qual foi o ano, né, Davis, mas a gente esteve lá, fizemos uma capacitação na parte de medição, né, esses equipamentos de medição que a Márcia mostrou para vocês, a gente também tem aqui, uma capacitação dentro da cooperação Brasil-Estados Unidos, na área de energia, muito interessante, e na época a gente falou para o Ronen lá, né, paredes são muito importantes também, têm um grande potencial, e agora eles também acordaram. Boas notícias, né? Um outro lugar que eu tenho encontrado o Ronen também, de Berkeley, é no anexo 80 da IEA, que é Resilient Cooling, ou seja, resfriamento resiliente. Com as mudanças climáticas, a gente tem que começar a pensar em prédios que vão funcionar, ou pelo menos sobreviver, que a gente vai sobreviver lá dentro, com as mudanças climáticas, e em situações como vocês estão vendo no Amapá hoje, né? Não tem energia elétrica lá, e as pessoas estão num clima extremamente agressivo, né? O Davis mostrou para vocês as temperaturas superficiais ali, o efeito que tem um revestimento desses, né? Então, essa é a discussão de futuro que a gente tem, embora eu esteja falando de uma técnica pré-histórica, né? Que é pintar de branco, né? A gente tem que pensar no futuro, que é realmente produzir para o mercado superfícies de alto desempenho e alta durabilidade, né? Eu sempre cutuco o Vanderlei e a Márcia nesse assunto, eu digo, nós precisamos coisas que durem, né? Eles dizem, não, mas vai custar caro, eu digo, mas o caro é relativo, porque a gente pode mostrar a importância dessa propriedade, como o Davis mostrou fortemente para vocês, né? Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, e é mais interessante a gente ouvir perguntas, talvez, do público, né? Não sei qual é o próximo passo aí. Obrigado. Bom, então, eu agradeço aos palestrantes, ao Davis, à Márcia, à Vera, ao Lambert, Vanderlei pela moderação, Jonas pela viabilização técnica do evento. Agradeço a todos os nossos apoiadores desse webinar. Então, eu gostaria de agradecer a Poli-USP, ao Departamento de Construção Civil da Poli, ao Consórcio de Superfícies Frias, à Universidade de Santa Catarina, ao CBCS, à Teses, à Arkema, à DAO, a Brasilite Sangoban, a Eternit, a Cátedra Construindo Amanhã e o GBC Brasil. E pedir para todos se inscreverem nos canais do SICS-USP, e onde a gente vai comunicar os nossos próximos eventos e cursos. Agradeço a todos a participação. Muito obrigada.